Olá pessoal, vamos aí para mais uma aula de geografia. Vamos continuar estudando o continente asiático do ponto de vista dos aspectos humanos. O conteúdo da aula está a partir da página 233. Vamos fazer uma pequena revisão da última aula. Na última aula nós conversamos sobre a aceleração da urbanização no continente asiático, ou seja, o processo aí de aumento da população vivendo nas cidades, na Ásia, nas últimas décadas. E nós falamos da urbanização especificamente em três importantes países asiáticos. A China e a Índia, que são os dois países mais populosos do continente asiático e também do mundo, e do Japão, que também é um país populoso. Então nós falamos aí um pouquinho mais, de forma mais detalhada, né, do processo de urbanização, né, nesses países. Lembrando, né, que a China e a Índia não têm altas taxas de urbanização, né, como tem o Japão. Na aula de hoje nós vamos falar da política populacional na China, certo? Então vamos lá. A política populacional na China. Com a Revolução Comunista de 1949, a população chinesa foi considerada pequena. Aí nos anos seguintes, então o governo criou um incentivo aí para aumentar a natalidade, né, estimular o nascimento aí de crianças, né. Então aconteceu também concomitante a isso a redução da taxa de mortalidade, ou seja, começou-se a morrer menos pessoas, né, principalmente em razão do acesso ao saneamento básico e à saúde pública. Então, após a década de 1970, após esse período aí, né, do incentivo do aumento de natalidade, houve um crescimento, então, de fato, da população chinesa. E foi considerado esse crescimento uma ameaça ao crescimento econômico do país. Então, o Partido Comunista Chinês instituiu aí a política de controle de natalidade. Então, nós observamos aí que em 1949, aí, em razão da população ser considerada pequena, o governo estimulou. Aí, a partir da década de 70, o governo começou a fazer o contrário, né? A controlar a taxa de natalidade. Nós temos aqui um outdoor que exalta a política do filho único na China, né, no ano de 1985. Vamos falar sobre isso já. A política populacional na China. Então, a partir de 1979, né, o governo passou a adotar aí rigorosas cotas de nascimento. Uma criança por família urbana, então cada família que morava na cidade tinha direito a ter uma criança, e duas para cada família que morava em área rural. E no máximo três para famílias de minorias étnicas, né, de locais despovoados, né, locais distantes de grupos étnicos minoritários, certo? Então, e o filho único, né, dessa família urbana, ele era favorecido para a admissão à universidade e também na contratação do mercado de trabalho. Então, a família que tinha aí um filho único, esse filho era favorecido. Nós temos aqui imagens também, né, do período, né, estimulando aí a política do filho único. Continuando. Famílias com apenas um filho. Elas recebiam um bônus acrescido aos salários. Então, tinha um aumento aí, um pequeno bônus, né, no salário mensal, né, e prioridade na obtenção de habitação urbana. E as famílias com mais de um filho, elas eram punidas com redução de até 10% do salário. Então foram estratégias aí que o governo chinês adotou, né, para punir quem não seguisse a política do filho único, né, ou, né, para beneficiar aí, né, para manter essa política através aí desses bônus, né, incentivando, na verdade, né, a política do filho único. E os filhos dessas famílias que tinham mais de um filho, eles não eram elegíveis para a educação gratuita e também perdiam aí benefícios de saúde. Temos aqui esse conteúdo na página 235. Continuando aí a política populacional na China, outra imagem aqui do período. Então, por 3 décadas houve foi de uma forma rígida e amplamente aplicada essa política populacional. De que forma que o governo fazia o controle? Né? Nas unidades de trabalho, existiam os comitês de vizinhanças, o aborto gratuito e também a própria propaganda do governo, né, estimulando aí essa política populacional, né, que ficou conhecida como a política do filho único.
As taxas de natalidade, então, caíram, então o governo obteve aí o sucesso no seu objetivo. Hoje seriam 300 milhões a mais de habitantes na China se essa política não tivesse sido implementada. Entre 1971 e 2012, houve aí cerca de 336 a 429 milhões de abortos oficiais, né, no país. Então, há abortos, né, que foram oficializados, né? Então, essa quantidade de abortos é maior porque tinha também os abortos clandestinos, que não eram oficializados, certo? Vamos falar então aí das consequências, né, demográficas. 13% da população economicamente ativa tem acima de 60 anos, e isso tende a aumentar. Então, a população economicamente ativa, aquela que está em idade para estar no mercado de trabalho, né, ela está acima de 60 anos. Então, essa aí é uma consequência demográfica aí dessa expansão populacional que aconteceu lá após 1949. Houve aí um desequilíbrio de gênero também, porque as famílias tinham preferência por filhos do sexo masculino, e isso fez com que se aumentasse, né, tinha uma quantidade maior de aborto de fetos femininos, o infanticídio, né, que é aí a morte, né, de crianças, e o abandono também de meninas. Pessoas de até 24 anos no ano de 2013, na China, 23 milhões de homens a mais. Então, quando comparava a população de homens e de mulheres em 2013 com até 24 anos, havia 23 milhões de homens a mais que mulheres. Isso faz com que aconteça o quê? A dificuldade de se encontrar parceiros, né? Então, como se tem mais homens, então fica uma dificuldade, né, para esses indivíduos do sexo masculino de encontrar aí parceiros. Então, aconteceu então uma redução da taxa de natalidade em razão dessa dificuldade aí de se encontrar parceiros, e a diminuição também, né, da mão de obra, certo? A gente tem aqui em 2016 o direito ao segundo filho, né, quando acontece aí uma mudança aí, na política populacional chinesa. Vamos fazer essa atividade. Sobre a urbanização no continente asiático. Leia o texto a seguir. Desigualdade urbana é risco crescente na Ásia, alerta o Banco Mundial. O aumento da desigualdade nas cidades da Ásia pode levar a divisões sociais potencialmente perigosas, advertiu o Banco Mundial nesta terça-feira, pedindo aos governos que aumentem a ajuda destinada à população carente nos centros urbanos. Metade da população da região vive em cidades, e a rápida urbanização ajudou a tirar 665 milhões de pessoas da pobreza, de acordo com um novo informe do Banco Mundial. Essa atividade 2 está aí na página 236, da apostila 2 do 9º ano. Continuando, a Ásia Ocidental e o Pacífico continuam sendo, porém, as regiões com maior quantidade de pessoas que vivem em condições precárias, totalizando 250 milhões de pessoas, aponta o Banco Mundial. Uma parte importante desses 250 milhões se concentra na China, na Indonésia e nas Filipinas, detalha o relatório. O êxodo do campo para as cidades gerou um crescente número de pessoas sem acesso a serviços básicos e sem acesso também a emprego e moradia, destacou o vice-presidente do banco para a região, a vice-presidente Vitória, certo? O texto aponta a desigualdade como um problema da urbanização acelerada, característica de diversos países, né, do continente asiático. Quais outros problemas esse tipo de urbanização pode gerar para a população desses países? Então vamos pensar aí. Então acontece uma urbanização acelerada, a migração das pessoas do campo para a cidade, né? O texto aí aponta a questão da desigualdade como um desses problemas, porque não aconteceu aí um planejamento, né? Que mais? Que outros tipos, né, de problemas além da desigualdade a gente encontra quando acontece esse processo de urbanização acelerada, de muitas pessoas migrando para a cidade? Quais outros problemas se desenvolvem no centro urbano? A gente acabou de ver aí nos slides anteriores alguns desses problemas que são gerados. Então, você pode citar aí quais são esses outros problemas, certo? Está na página 236 essa atividade. Continuando. A gente falou aí da política populacional chinesa, vamos começar a falar um pouquinho da diversidade étnica no continente asiático, certo? Existem povos de diferentes origens e culturas nesse continente.
uma variedade aí de línguas, dialetos, religiões, crenças, tradições e costumes. Então é uma diversidade, né, humana, étnica e muito grande. Tudo isso em razão de quê? Tudo isso é resultado do povoamento antigo da região e da miscigenação de povos, ou seja, a mistura aí, né, entre os povos. E atualmente esses espaços desses grupos étnicos, esses espaços são razoavelmente delimitados entre esses grupos. Como a gente pode observar aqui no mapa, olha só, confucionismo, essa setinha aqui indica onde está esse grupo étnico, os eslavos aqui ao norte, aqui onde está a Índia, o hinduísmo e budismo, aqui mais ao oeste nós temos os povos islâmicos e nós temos aqui embaixo os polinésios, certo? Então, vocês podem observar, como diz aqui, são espaços razoavelmente aí delimitados. Então, a gente vê aqui 5 principais, né, grupos étnicos. Existem muito mais, esses são só os principais. Então, a diversidade étnica, vamos falar. No norte, aqui, né, onde estão os eslavos, eles são principalmente russos europeus, né, que estão aí nessa região, né, de religião ortodoxa cristã. E anteriormente essa região era habitada aí por tribos, certo? No sul, aqui, nós temos os indianos, como a gente viu, né, no gráfico já, de influência aí hinduísta e budista. No sudeste, nós temos aqui a influência de polinésios da Oceania, que são de cultura aí, fetichista. Posteriormente, essa área também foi aí, ocupada por indianos, certo? Nós temos no leste chineses, né? São grupos étnicos aí, né, confucionistas, e ao oeste nós temos aqui os grupos semitas, né, de religião islâmica. Esse conteúdo está na página 237. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é esse. A gente conversou aí um pouquinho sobre a política populacional na China, que ficou conhecida aí como a política do filho único, que inicialmente a população foi considerada pequena, o governo depois passou a estimular esse crescimento populacional. Esse crescimento populacional passou a ser considerado posteriormente como um risco econômico, e aí surgiu a política populacional chinesa, a política aí do filho único. E nós falamos aí no final da diversidade, né, dos grupos étnicos no continente asiático. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem direcionar para o tutor do grupo do WhatsApp. É isso e até a próxima aula.